Boa noite, meus amores! Boa noite! Algumas carinhas aqui, eu já tô vendo desde 4 horas da tarde, que lindas! Uma maratona, né? Dia de terça-feira é dia de maratona de aprendizado, né? E agora, gente, vocês terão uma mentoria com uma pessoa assim que eu sou apaixonada. Ela domina muito, ninguém fala melhor. Bom, de todos os treinamentos que eu já tive sobre consórcio, até que vocês usam até outros nomes também. Depois eu não lembro o que que vocês usam, mas tem gente que usa outro nome, nome de consórcio. Vocês vão ter uma mentoria maravilhosa. Daqui a pouco eu falo com vocês. Mas antes de falar, eu gostaria de entregar essa noite maravilhosa com essas consultoras, diretoras lindas, consultores, né? Entregar a Deus, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Que vocês tenham um mês de junho assim maravilhoso, um mês de junho de muitas conquistas. Que Deus abençoe também a família de cada um, os sonhos, tá? E vocês fiquem muito à vontade, porque essa diretora que vai falar com vocês é uma diretora muito querida, que eu tenho muita admiração, é gente como a gente. É uma coisinha mais linda. Ela é de Uberlândia. Ela é uma diretora top, maravilhosa, que arrasa nas vendas. Ela arrasa nos grupos de consórcio, que é uma outra também, né, fonte, né, de para você faturar aí nas vendas. E é com ela, gente, a diretora top, Letícia Lemes. Uhul! É com você, Lê. Lê, seu Ah, microfone tá não fechado, meu amor. Pronto, agora abriu, abriu. né? Abriu, lindeza. Boa noite, Marquês! Gente, 8 horas da noite, numa terça-feira, vamos manter a nossa energia lá em cima, né? Para que a gente possa mesmo absorver e aproveitar esse momento de treinamento, capacitação, para que vocês possam absorver aí tudo que eu vou falar. Antes eu queria fazer uma oração e entregar, né, também esse momento. Pai, quero te agradecer, que é um privilégio estar aqui na frente dessas mulheres. Eu quero te agradecer pelo sim dessas mulheres. Quero honrar agora a vida da minha irmã de sangue, viu, meninas? E diretora Lorena Ribeiro, que me apresentou essa oportunidade. Então, que eu seja usada, Pai, Espírito Santo, como canal de graça, de bênção na vida dessas mulheres e que eu possa trazer clareza, né? Possa trazer aí é, direcionamento diante de algum conflito, não é verdade? Então, gente, queria agradecer muito a presença de vocês. Com certeza, quem está aqui, quem se envolve, se desenvolve, né? E a gente teve a oportunidade de participar de um retiro esse final de semana da área nacional da Carina Prado e a gente vê quantas histórias de sucesso, né? E essa oportunidade ela é igual para todo mundo. E o que falta muitas vezes para a gente alcançar e ter os resultados que nós precisamos é desenvolver as nossas competências. E aí, depois que a gente desenvolve algumas competências, a gente precisa se esforçar, porque muitas vezes essas competências elas só vão vir, né? Só vão se desenvolver através do nosso esforço. Por que que eu tô falando isso? Na Mary Kay, nós não temos, igual o meu, eu, enquanto diretora, eu não tenho um perfil de cobrança, né? Eu gosto de liderar pelo exemplo, gosto de fazer acontecer. Então, quando eu compartilho com a minha unidade alguma ação, primeira coisa que eu gosto de fazer é já ter feito o bolo, né? Se eu trago a receita do bolo, primeira coisa que eu quero é ter feito para saber se realmente está dando certo e de que forma. Até eu vou poder auxiliar as minhas meninas de acordo com as dúvidas que vão surgindo nesse processo, né? Quando elas vão se desenvolvendo. Então, eu tenho, não sei se todas vocês já sabiam que a gente ia falar sobre essa ferramenta, que é o consórcio. Eu queria que vocês compartilhassem comigo se alguém aqui já desenvolve essas ações, a ação do consórcio no seu negócio. Quantas de vocês que estão aqui, nós temos quantas? 54 consultoras da Merck aqui. Quantas de vocês já desenvolvem essa ação? Coloca aqui no chat para mim, para eu saber mais ou menos, ter noção. Ó, a Dani faz, a Alô faz.
Eu uso a Aline, eu já fiz. É, por que que eu estou perguntando isso? Porque no nosso negócio, a receita do bolo é a sessão de cuidados com a pele, não é verdade? E como é falado, né? E quando a gente entra no negócio, a gente começa a desenvolver ele a partir da sessão de cuidados com a pele. E aí chega um momento que a gente começa a precisar, né? Fazer novos clientes, porque a gente começa ali com a nossa rede de relacionamentos, não é verdade? Com as amigas, no trabalho, com os familiares. Então, primeira coisa que eu quero saber: várias são as ferramentas que são nos dadas toda semana. E o que você tem colocado em prática? Se o seu negócio não está tendo o resultado que você precisa, é porque está precisando de mais ação e esforço. E a ferramenta que eu vou te ensinar aqui hoje, provavelmente, se você não tiver dedicada e se esforçar, você não vai realizar. Então, eu queria que você, primeiramente, fizesse um compromisso com você mesma de começar essa ação. Quem aqui está disposta a começar essa ação? Eu vou falar por quê. Porque o resultado do nosso mês, ele se dá através da somatória das ações que nós desenvolvemos durante todo o mês. Mas eu quero falar para você que a ferramenta, que o consórcio, ele é uma ferramenta que onde você vai ter que se esforçar, mas que você vai colher frutos depois desse esforço por aí no mínimo 6 meses, tá? Então, por isso que vale a pena o esforço, porque você planta, mas você colhe. E colhe aí por no mínimo 6 meses. Quem tá disposta? Espero que vocês estejam dispostas, Tem viu, um tanto meninas? de eu aqui. Que Eu. bênção, que bênção. Gente, ó, daqui a pouco meu menininho vai chegar. Então, se ele chegar e fizer um vucu-vucu aqui, que ele vai chegar da escola. Ó, acabou de interfonar. Pera ali que eu vou só abrir ali o portão e tô voltando. Vai lá, meu amor. Quem é? João, acabei de começar a reunião, tá? Beijo. Abriu? Bom, e aí eu quero contar para vocês agora quem quer ter aquela sensação de que que o mês virou e todo mundo aqui, ó, eu como diretora, gente, ó, por isso que é importante. Quem ainda que não é diretora, começa a se esforçar um pouco mais e fazer uma milha a mais para você se tornar diretora, porque até o quinto dia útil a gente tem aí, a gente recebe a nossa bonificação. Mas quando eu era consultora, eu não recebia bonificação. E todo mês, o mês começa como? Zerado, não é verdade? Então, qual que é, assim, a estratégia também do consórcio trazer, sabe o quê? Um refrigério para o seu negócio. O consórcio vai fazer com que você, consultora que se esforçou um pouquinho para fechar os seus grupos de consórcio, comece, né, da data que você vai estipular para receber os seus consórcios, do quinto dia útil até o dia 10, ó, entrar na sua conta. Agora, gente, tá fácil demais, né? Só nos Pix entrar na sua conta os valores das parcelas dos consórcios. E como que isso vai te auxiliar? Vai te auxiliar fazendo o seu pedido, vai te auxiliar pagando o seu cartão. Então eu queria te convidar porque essa estratégia traz o quê? Refrigério, leveza, né, para o seu negócio também. Então não deixa de usar essa estratégia para fazer o seu negócio acontecer. Bom, a gente sabe que aqui na Mary Kay nós temos de 25, né, até 40% de desconto. Espero que eu esteja falando com consultoras aqui de visão empreendedora que trabalhem aí com os pedidos de 40%. Eu vou trazer para vocês números de um grupo de consórcio, uma coisa básica, onde todo mundo aqui se propôs fazer, não é? Então, todo mundo vai dar conta de fazer isso. Se você quiser algo mais, é só ir se esforçar um pouquinho mais e ao invés de fechar um grupo, fechar dois, fechar três e aí por diante, tá bom? Primeiro eu queria compartilhar com vocês que eu sou educadora física de formação, então eu não tinha técnicas de vendas, né? Então, glória a Deus pela Mary Kay que trouxe para nós a receita de bolo, que são as sessões. E eu comecei a desenvolver o meu negócio e eu até fiz essa transição de carreira e me decidi.
abri mão da educação física quando eu fiz em vendas o valor que eu precisava para ter o mesmo retorno financeiro enquanto eu era CLT. E aí a minha meta era vender R$ 6.000 no mês para tirar aí os 2.400 que eu ganhava em carteira. Quando eu fiz isso, eu falei, nossa, se eu dou conta de fazer isso trabalhando a metade do tempo, eu vou abrir mão, que é só eu me dedicar e me esforçar que eu vou conseguir. Então, primeira coisa que você tem que saber, qual que é a sua meta? Quanto que você almeja ganhar todo mês com o Mercado? Se você não tem isso, às vezes você não se esforça a quantidade necessária. Primeira coisa que você tem que ter, meta de quanto você quer fazer com que o seu negócio Mercado reverta para você, tá? Então, se isso ainda não tá claro para você, você tem que trazer essa clareza. Para você saber a milha a mais que você tem que andar, o esforço a mais que você tem que fazer. A primeira vez que eu me decidi realmente fechar grupos de consórcio para que isso tivesse um reflexo significativo no meu negócio foi 2020, na pandemia, quando todo mundo, né, é, começou assim. No começo do ano, eu precisava, não é que eu queria, não, tá, gente? Eu precisava trocar meu carro e aí eu decidi pagar a prestação do carro com os grupos de consórcio. E aí foi quando, para que eu tivesse esse retorno da prestação do carro, eu tinha que fechar 4 grupos de consórcios. Com 6 pessoas, eu faço grupos de 6 pessoas. Normalmente eu faço de 6 meses. Quanto tempo durou um Kit Time Mais 3D aí, meninas? De 4 a 6 meses, né? Então, essa é a média, tá? Não faço essa ação durante todo o ano. Eu faço, desenvolvo essa ação pelo menos umas duas. Se eu não tenho muitos grupos e de acordo com a minha necessidade, eu faço. Se não, normalmente 2 vezes no ano, de janeiro a junho, depois de junho a dezembro ou de julho a dezembro, tá? São as datas que eu fecho os meus grupos para depois. Eu planto, né, em janeiro e em junho ali, faço a minha plantação e depois no semestre seguinte eu vou colhendo os frutos aí do meu esforço em relação ao consórcio. Então é o seguinte, você é a dona do consórcio. Às vezes você não faz o consórcio porque você está com medo do sorteio, porque você não sabe se você vai ter produto para entregar, porque você não tem dificuldade em fazer, às vezes, a administração desse grupo. E aí eu quero falar para você, eu quero trazer clareza e eu quero trazer simplicidade nessa ação. Vamos lá? Primeira coisa que você tem que definir você vai separar, igual a gente faz, listas, listas e listas, quem são as pessoas que você vai oferecer esse consórcio. O consórcio, gente, em Merck a gente não tem venda fiada, né? E o consórcio, ele é uma venda fiada, teoricamente, né? Porque você tem que confiar nessas pessoas, que elas vão se comprometer a pagar. Você tem que saber para quem você vai oferecer. Eu normalmente ofereço para aquelas minhas clientes fiéis, aquelas clientes que não ficam sem os produtos, mas que de alguma forma tá ali sem comprar de mim, sem, né? Então, assim, é uma forma de me conectar com elas. Às vezes ela tá passando por alguma situação na vida dela que eu não sei, e ela sempre me comprou muito e não tá comprando. Então, assim, eu trago outras formas de fazer o meu negócio acontecer, manter relacionamento com as minhas clientes, porque a gente tá ali conversando todos os meses. É, Então, é mais ou menos assim que eu faço. Eu vou estipular o valor da parcela do consórcio. Eu tenho feito de R$ 100. Gente, alguém aqui tem dificuldade de oferecer um consórcio de R$ 100? As parcelas, quanto menos a pessoa se comprometer, melhor, não é? É mais fácil fechar. Mas, por exemplo, para eu fechar um consórcio de R$ 600, onde o pedido mínimo, né, de 25% é 520, né, que a pessoa leva 520 em produtos, paga aí 325. R$ 600 em produtos
Se eu quiser até trabalhar a ferramenta de consórcio com uma nova consultora minha, com uma pessoa que tem interesse em se cadastrar, eu já consigo fazer com que ela levante recursos para fazer um primeiro pedido que seja de 25%. Então, já é um recurso que eu consigo levantar e que, de certa forma, vai fazer um negócio começar a acontecer, certinho? Então, primeira coisa que eu faço é fazer a lista de quem são as pessoas às quais eu vou oferecer. Então, primeiro ponto, confie nas pessoas que você está convidando. Você não vai oferecer para alguém que você nunca viu na vida, não sabe o endereço, não tem relacionamento. Mas Mary Kay é um trabalho de relacionamento, né, gente? Então, você já vai aí fazer a lista. Então, você vai fazer uma lista para você criar os seus grupos, ó, a lista dos familiares, a lista do pessoal do trabalho, a lista da família. Ah, já falei da família, do pessoal do trabalho. Peraí, que eu tinha até anotado aqui. Ah, uma coisa. Quem aqui tem o costume de fazer parcerias comerciais? E já tem o hábito de manter essas parcerias e se tornou referência naquela empresa? Ali, nesses locais, também é super legal você fechar consórcio, porque você pode responsabilizar a secretária, colocar alguém tomando frente, né, dessa ação do consórcio e presentear ela com mimo, para que ela consiga, através dela, você tem um contato com a moça do RH e a partir dela, ela consegue os contatos da empresa para fechar o grupo de consórcio ali e ela se vê responsável ali por aquela ação, sabe? Por captar as consorciadas. Então, isso também é legal você fazer. Agora, uma coisa, qual que é o ticket médio em vendas quando a gente faz uma sessão? Uma média de R$ 300, né? E aí, o consórcio, você vai garantir, por exemplo, eu acabei de fechar um grupo de consórcio de 7 parcelas de junho a dezembro de R$ 100, com 7 pessoas. E aí, o que que eu fiz? Eu já elevei o dobro do ticket médio de vendas com essas 7 pessoas. Elas já me garantiram uma venda para cada uma delas de R$ 700. Então, você vai definir o valor da venda, né? Agora, o mais interessante, gente, é por que que é importante a gente não sair também da receita de bolo, que é a nossa famosa sessão de cuidados com a pele? Porque cada consorciado, ao invés de você mandar o catálogo para que ela possa escolher os produtos e você ir lá depois levar os produtos para ela, como que eu consigo aumentar o ticket até desses R$ 700 do consórcio e manter um relacionamento mais próximo, saber qual que é a real necessidade da minha cliente e também trazer para ela as novidades, os lançamentos, toda minha consorciada, eu presenteio com uma sessão de cuidados com a pele. Então a gente tem, só que aí, se ela já fez sessão, você vai falar com a sua contemplada do mês. Maria Helena, eu queria te presentear com um momento de autocuidado, para que você tenha a oportunidade de conhecer e experimentar os nossos lançamentos e novidades antes mesmo de escolher os seus produtos. Qual que seria o melhor dia e horário para você? Por quê? Você levando a sua pronta entrega, que aqui só tem consultor inteligente, que investe em promoção, né? E tem aí uma pronta entrega já recheada de produtos que com certeza você vai ter uma lucratividade top. Você tem a oportunidade de mostrar os lançamentos, as novidades, os produtos que estão aí já disponíveis na sua pronta entrega. E depois que a gente faz isso, gente, ela vai lá e conhece um perfume masculino que ela amou e lembrou do marido dela. Se ela te manda o catálogo, duvido que ela vai mandar um perfume do marido. Então, assim, é a oportunidade que a gente tem de elevar o nosso ticket, né, de vendas, porque ela já tem ali pago os R$ 700 garantidos, e aí você consegue otimizar as suas vendas, né, fazendo essa ação. Porque o que acontece? Você já viu aquela cliente que, se você manda o catálogo, ela vai te pedir tudo que não tem na sua pronta entrega?
Não é que às vezes ela não veja a necessidade de um ou outro produto, mas é porque ela não conhece. E isso faz toda a diferença. Eu vou falar isso por mim hoje, fazendo uma ação em uma loja de calçados que eu estava acompanhando uma consultora minha. A menina não usa base, a menina não usa nada. E eu falei, então aproveita a oportunidade que hoje é o seu dia. E ela foi lá e lavou o rosto com gel de limpeza 4 em 1. Tem pele negra e eu falei assim pra ela, com certeza eu vou encontrar o tom da sua base. Gente, ela voltou do banheiro já apaixonada no gel de limpeza, porque ela teve a oportunidade de experimentar. Então, o gel de limpeza não vai ser a prioridade da sua cliente, mas se ela tiver a oportunidade de experimentar, com certeza ela vai querer adquirir. Então, não perca também essas oportunidades. Cada cliente que você fechar o consórcio é a oportunidade de você otimizar suas vendas, levando a sua pronta entrega e fazendo mesmo o seu papel de consultora, que esse é o nosso diferencial. Porque vender por vender, fica, relaxa, você já garantiu sua venda. Você está indo lá só para quê? Otimizar sua venda, né? E realmente fazer o papel de consultoria e trazer para ela essa, é, esse brilho que Merkei traz, que é dar para ela a oportunidade de conhecer, experimentar e você descobrir qual que é a real necessidade dela. Às vezes ela vai pegar um produto que não faz sentido nenhum para ela porque ela faltou orientação, entendeu? Então é nesse momento que a gente vai poder fazer isso. Então, vamos lá, papel e caneta, todo mundo já anotou quem são as pessoas para quais você vai oferecer? E aí eu queria falar para vocês. Eu precisava, gostei, viu, Nath? Eu precisava fechar com 24 pessoas. Sabe com quantas pessoas eu tive que falar, meninas? 63. Então, para eu fechar, e foram poucas, porque glória a Deus eu tive poucos nãos. Mas quando você tem uma meta traçada, independente dos nãos, você vai em busca dos sims. Eu precisava dos 24. Enquanto eu não fechei os 24, que eram os quatro grupos, eu não quetei. Então, é importante a gente ter clareza do que você precisa. São iguais as diretoras em qualificação. Enquanto elas não fecharem os números, elas não podem parar. Enquanto você não fechar, né, a quantidade de vendas que você tem para pagar um boleto, você não pode parar, não é verdade? Então, o que que tem te movido hoje? Você tem clareza disso? É importante você ter essa clareza. E aí, a gente vai fazer os nossos posts, vai fazer a lista e vai se conectar com as suas clientes. Então, aquela cliente que faz tempo que não compra de você ou até mesmo que acabou de comprar. Qual que é o, o script que nós usamos para nos comunicar com essas clientes, né? Aquela que acabou de comprar de você, você vai pedir ajuda, né? Nesse negócio marquei, ajuda é lindo, porque todo mundo, principalmente se você tem relacionamento, né? A sua cliente quer te ajudar. Então, você vai entrar em contato com ela, falar que, oi, Nath, tudo bem? Estou fazendo uma ação no meu negócio de consórcio. São 6 parcelas de R$ 100 onde o pagamento é feito todo mês via Pix, entre o dia 10 e o dia 15. E no mês da sua contemplação, você escolhe aí os R$ 600 em produtos, uma forma de você poupar todo mês e investir em você, mantendo aí a sua necessaire de make sempre em dia. E até mesmo se você quiser já pensar aí para as festas de final de ano, garantir os presentes e aquelas lembrancinhas para aquelas pessoas que a gente não pode deixar de presentear. Eu posso contar com você? Uma coisa que eu também faço para captar as minhas consorciadas. Você, consultora Mercado, sabe qual que é o item da sua pronta entrega, onde você tem aí no mínimo 6 unidades, onde você pode presentear a sua consorciada no pagamento da primeira parcela? Todo mundo gosta de ganhar presente. Então pensa, sabe aquele lápis preto, at Play, que você comprou na promoção? Você pode presentear a sua cliente. No pagamento da primeira parcela, todas as minhas clientes vão ganhar um lápis at Play. Teve agora a promoção, né? Porque já esgotou, gente, do lápis Black, a prova d'água retrátil. É uma forma de captar cliente. Então, se você tem que sempre o quê? Oferecer um
benefício, é uma forma de captar também as suas clientes. Então, feito isso, gente, eu pergunto se ela quer. Quando ela acabou de comprar, eu falo que só falta duas pessoas para eu fechar o meu consórcio. Então, peço ajuda nesse sentido. Trago a questão da escassez, né? Que não faltam duas, faltam três. Eu vou e o post que eu mandei para ela, eu já crio um grupo no WhatsApp. O post do consórcio, eu já crio um grupo no WhatsApp com aquele post. Então, a figurinha do meu grupo de consórcio é o post do consórcio. E falo para ela, Nath, se a Nath me der uma resposta positiva, né, Nath? Então, já vou compartilhar com você o meu Pix. Vou colocar você no meu grupo do consórcio. Fechando o grupo, eu faço o sorteio e compartilho com todo mundo os meses de contemplação. E aí, uma coisa que eu quero que vocês entendam também é que hoje eu trabalho com grupo, mas já teve vezes de eu não ter as seis, não consegui fechar as seis pessoas, mas eu consegui fechar quatro. Mas para essas quatro pessoas eu garanti uma venda de R$ 700, ou, né, de junho a julho, e entrando ali todo mês o dinheiro do consórcio. E eu também posso já entrar em contato com a minha cliente e falar: Nath, estou fechando um grupo de consórcio e são 7 parcelas de R$ 100. O mês de contemplação da consorciada é agora no mês de agosto. Queria saber se você tem interesse em poupar todo mês um pouquinho para no mês de agosto garantir aí o up da sua necessaire de make e cuidados. Posso contar com você? Você também já pode estipular o mês que ela vai ser contemplada. Porque aí você consegue levantar recurso para poder fazer o seu pedido, ou então é aquela cliente que você é, faz pouco tempo que você conhece, não tem tanto relacionamento, e aí pelo menos 50% do valor do consórcio ela já te pagou, entendeu? Então tem várias formas da gente fazer também para a gente, nós enquanto consultoras, a gente se assegurar. Quando eu comecei a fazer consórcio, eu fechava os consórcios de 6 meses. E aí eu começava a contemplar só no terceiro mês de consórcio. Aí, então, nos 3 primeiros meses, eu só ficava recebendo o dinheiro e administrando ali para ajudar na compra dos meus pedidos e tal. Aí, no terceiro mês para frente, os 3 últimos meses que os meus clientes iam pagar, aí eu entregava aqui para duas clientes, aqui para duas e aqui para duas. Entendeu? Para eu garantir pelo menos 50% já do consórcio pago. Outra forma também de fazer um consórcio que é muito top, mas aí é onde você tem que redobrar, né, a sua atenção e a sua administração com esse recurso que vai entrar para você. E quem tem muito costume de fazer e já tem muito sucesso com esse consórcio chama consórcio de Natal. É a minha irmã, a Lorena. Como que funciona? Você vai fazer o consórcio de Natal, é uma compra programada. A cliente escolhe 6 de 50, 6 de 70, 6 de 100, 6 de 150, e vai pagar, né, do próximo mês até o mês de dezembro as parcelinhas de acordo com o que ela escolheu. E somente em Olê, você quer dezembro que eu mostre o postzinho? você consegue já compartilhar? Eu Ma- consigo. Mas Peraí. depois, se você quiser compartilhar, Então tá. Peraí. Estão vendo? ó, escolha Tá o valor. pequeno, né? Não, mas aqui, ó, para mim tá dando para ver. Escolha o valor da sua parcela, ó, o valor mensal. Você já vai mandar um post onde a sua cliente, de acordo com a necessidade dela e a vontade dela, né, ela vai escolher aí o valor da parcela. Só que esse consórcio, ele é um consórcio de Natal e ele é feito exclusivo para quê? Para a pessoa se organizar, né, e já garantir aí os presentes de final de ano, já garantir uma forma de poupar todo mês um pouquinho, mesmo que seja para ela, mas ela só recebe, ela tem ciência disso, viu, meninas? Que ela só vai receber os produtos dela no mês de dezembro. Então, você, consultora, tem que se organizar muito. Por quê? Em dezembro, você tem que fazer o pedido para entregar aí os produtos das suas clientes, né?
quando eu faço consórcio, que não seja o consórcio de Natal, a minha cliente contemplada naquele mês, ela tem acesso às promoções do mês. Então é importante que ela já me passe quais são, assim, as preferências dela e escolha os produtos dela durante aquele mês, para ela ter acesso às promoções do mês, tá? Então eu trabalho dessa forma em relação ao que vai ter de promoção e tal. Ah, eu tenho acesso a esse produto? Não tenho. E aí, o que que é legal? Durante todo o consórcio, você vai compartilhando o catálogo do mês, quem que é contemplada, quais são as promoções. E aí, as clientes estão sempre ali, né, vendo quais são os produtos que estão de promoção. Se elas quiserem ter acesso a um produto de promoção e não é o mês de contemplação dela, aí ela tem que comprar fora do consórcio, né? Então, tem várias coisas, mas a gente vai mantendo o quê? Relacionamento com as nossas clientes. Então, isso é muito legal. Gente, alguém tem alguma pergunta? Alguém já tinha visto aqui esse consórcio de Natal? Lê, acho que é importante você contar como que você faz para contemplar suas clientes, que você não manda o catálogo para ela escolher, mas você vai até a casa daquelas que ainda não passaram pela sessão, faz a sessão e com isso a gente vende mais, né? Como que você Mas eu faz? falei isso aqui para elas. Falou? Falei. Não falei, meninas? E qual que é o objetivo disso, né, Lorena? Realmente eu consegui otimizar as nossas vendas, fazer com que o que a gente tem já disponível na nossa pronta entrega gire, meninas, porque muitas vezes elas vão pedir um produto que você não tem na pronta entrega, mas tudo que você tinha ali na pronta entrega seria interessante para ela, ela só não escolheu porque não conhece, nunca viu, não sabe o cheiro, a cor, entendeu? Então, quando você tem a oportunidade de apresentar os produtos, já que você tem disponível na sua pronta entrega, gente, a venda acontece de forma muito mais fácil, tá? E aí a coisa fica leve, porque quando você vê, é a sua pronta entrega girando, tá? Então, agora deixa eu contar aqui para vocês. Quero fazer com a minha, utilizar a ferramenta do consórcio com a minha iniciada. Vocês estão me vendo aí, meninas? Então, a consultora, quem aí quer, né, usar o consórcio como uma ferramenta de para levantar recursos para fazer com que a sua nova consultora comece a desenvolver o negócio. Então, primeira coisa, se ela fechar com 6 pessoas, ela já vai ter aí o quê? R$ 600, né? Ela tendo R$ 600, o que que ela já vai ter? O valor de uma parcela, né? De um pedido de 40%, que é R$ 600. Então, por mais que ela feche o grupo, ela entrou e você ajudou ela aí a fechar o grupo de consórcio. Fechou o grupo, já colocou lá 6 pessoas para poder participar. Ela vai ter que, naquele mês, se ela já quiser, né, da forma que a gente faz, contemplando todos os meses, contemplar a sua primeira cliente. E aí, como que ela vai fazer para ter esse retorno, né, financeiro e ver o negócio acontecer? Ela vai fazer um pedido de 40%, vai ter, nesse caso, vai ter que ter cartão, né? Porque ela vai fazer um pedido aí de R$ 3.000 em produtos, mas ela vai pagar 1.800. Mas ela já vai ter quanto até para pagar um pouco à vista, R$ 600, né? Então ela vai ter que passar no cartão os 1.200. Deixa eu ver aqui, 1.200. Então ela tem aí mais duas prestações de. Ah, não, se ela quiser dividir em 3 vezes, ela vai ter 3 prestações aí de De R$ 400, 400, né? isso. Mas o que que ficou faltando? Ó, desses 3.000 de produtos que ela recebeu da Marquei, ela passou 600 pro consorciado. Sobrou para ela R$ 2.400 em produtos. Gente, sabe quanto que ela tem que vender por dia em 20 dias? Não é nem 30 dias, em 20 dias, R$ 120 por dia para fechar aí o restante do que ela tem em produtos e tirar aí R$ 1.200 de lucratividade nesse mês, no mês que ela entrar. Então, assim, quanto que é um salário mínimo? Lucrar R$ 1.200 por mês
já tendo aí garantido, né, os R$ 600 todo mês do, como é que fala? Do consórcio, é uma forma de fazer o seu negócio acontecer com leveza, e você traz assim mais tranquilidade para a sua consultora em relação ao que ela tem que fazer. Mas é importante você mostrar para ela com simplicidade. E da mesma forma que a gente está aqui conversando, eu entro em contato com as minhas clientes, ofereço, né? E aí, se ela falou que não, gente, não foi para você, foi às vezes pela realidade que ela está vivendo no momento. Como se diz, deleta aquilo e vai para a próxima. Vai em busca mesmo de fechar o que você tem que fechar como meta. Se você tem como meta aí fechar 3 grupos de 6, que é onde você vai ter aí, ó, R$ 1.800 à vista para você fazer o seu pedido todo mês de 40% à vista. Não perca essa oportunidade, porque o esforço vai ter que às vezes ser muito agora, mas se você plantar, depois você vai colher. E você vai colher por quanto tempo? Por 6 meses. Os próximos 6 meses, do dia 1º ao dia 10, vai estar entrando aí todo mês para você o valor do quê? Do seu pedido de 40% à vista, onde você não vai ficar presa a cartão de crédito, a depender. Né, do cartão para, esse mês eu não fiz pedido ainda porque eu não tenho cartão de crédito. A gente tem que ir em busca de levantar recurso para fazer o nosso negócio acontecer. Você vê tantas mentorias aí de vendas falando, gente, dá uma olhada aí, levanta, dá uma olhada no seu guarda-roupa. O que que você pode tirar e fazer um limpa para vender, né? Todo mundo levanta recurso com venda. Então, o consórcio é uma venda antecipada, onde você já, o quê? Já visualiza, já tem clareza do quanto que você vendeu para cada cliente. Vai ser 300, vai ser 400, vai ser 700, não importa. Agora uma coisa, não te nivela por baixo, não. Não começa a oferecer consórcio de R$ 50, que para você fechar R$ 600, você vai ter que fechar quantas pessoas? Quantos sims você vai ter que ir atrás? Te nivela por cima, vai no consórcio de R$ 100 por mês. Hoje em dia, todo mundo investe em bem-estar, autoestima, não deixa de comprar. Se não for com você, vai ser na hora que ele estiver passeando no shopping, passando no centro, fazendo qualquer outra coisa. Então, que esse cliente se comprometa com você. Ele já usa TimeWise 3D? Usa, na hora que acabar, o que que ele vai comprar? Na oportunidade que ele tiver lá na farmácia comprando, sei lá, o remédio e tal, ele compra um gel de limpeza lá. Por que que ele não comprou com você? Porque às vezes você não se antecipou. Então, não deixa para depois aquilo que você tem que fazer agora. E aí, ó, já passou. Gente, fechar consórcio do meio do ano para o final é moleza. Eu tiro o chapéu para as minhas consultoras que fecha grupo de consórcio em janeiro. Porque IPTU, IPVA, escola de menino é tanta coisa. Todo mundo tem N desculpas. E mesmo assim, a gente fecha. Então, não deixa para depois. Porque a oportunidade de você já comprometer o seu cliente é agora. E é tão engraçado, porque é algo que dá tão certo para mim e que eu não desisto das minhas meninas. Eu tenho uma consultora, ela é minha comadre, que ela tentou fazer o consórcio e ela não conseguiu. E aí ela desanimou. E aí ela não tinha cartão. E ela precisava, as clientes, gente, depois que a gente planta, a gente colhe, as clientes pedindo produto para ela e ela não tinha como fazer pedido. Isso é triste para a consultora. Você não tá vendendo, não é porque você não quer, não, porque o cliente tá vindo atrás, é porque você não tem produto, não fez pedido. Eu falei, Ju, bora levantar recurso. Bora fechar os seus consórcios, você consegue. É você se dedicar. Sabe quando você não pode desistir da pessoa? Foi quando eu peguei no pé dela e falei assim: você vai fechar os seus grupos e você vai fazer pedido de 40% com o recurso do consórcio. Eu não admito com que você perca a venda porque você não tem produto. Gente, mas loja vazia não vende. Não vende. Então é importante também, quando você for atender seu cliente, você ter aí uma pronta entrega, né? Que possa atender também a sua consultora, a sua cliente. E aí eu peguei no pé dela e falei, Ju, você não teve sucesso uma vez, mas eu faço e uso essa ferramenta e dá certo. Não desiste. E fiz com que ela fizesse de novo e ela foi obediente, como se diz, e ela teve resultado positivo. Então, se você tiver alguma dificuldade, são algumas palavrinhas, alguma coisa que a gente tem que ajustar. Alguém já passou por isso aqui? Tentou fechar e foi difícil, mas depois conseguiu, assim, pela persistência, ter êxito na ação?
são todas as ações. Se tudo que a gente for fazer, a gente desistir na primeira dificuldade, gente, a gente não vai chegar a lugar nenhum. No entanto, que é tão engraçado, eu fui fazer uma ação. Eu tenho uma parceria com um salão que me dá muito resultado, que eu já me tornei referência lá no salão, onde a Clau, a dona do salão, me viu movimentando nas minhas horas enquanto eu não estava atendendo ninguém, não tinha ninguém no salão assim, as que estavam eu já tinha atendido e tal. Aí eu estava oferecendo o meu consórcio. Ela falou assim para mim: Lê, como que funciona esse consórcio? Você acha que daria para eu fazer e desenvolver essa ação aqui para o salão? Olha isso, gente. Quem faz mecha, não faz mecha todo mês. É de 3, é de 6. Sabe o que que ela vai fazer? Aí eu falei pra ela: senta aí, vamos fazer agora. Eu fui ensinar pra ela como que ela poderia fazer a ação do consórcio com as clientes que já têm constância em mechas. Ela falou assim: nossa, mas eu não preciso nem fazer com mecha só, né? Eu posso oferecer outros serviços. Aí eu falei assim: e é uma forma de você fazer com que o dinheiro da sua cliente venha seja investido aqui, no salão e nela, porque você já compromete com que você já faz com que ela se comprometa em investir nela e no salão. Gente, a mulher ficou doida quando a gente começou a conversar, porque é uma ferramenta que a gente pode usar não só no nosso negócio, pode usar em outros negócios também. Então, não deixe com que algum medo, alguma limitação tá com dificuldade. Pergunta para sua diretora. Esses dias, vou só contar para vocês. A Darley, uma diretora em qualificação da minha irmã. Você tá sabendo disso, Lu? Que eu fiz? Ela entrou em contato comigo e falou assim: Lê, como que você faz o consórcio? Aí eu falei assim: qual que é o valor do consórcio que você quer? Quanto que você vai oferecer para seus clientes? Ela, qual que é o valor da parcela? Ela falou o valor, eu fui lá, falei: vou fazer um post. Fiz um post, fiz um grupo eu e ela. Aí comecei a conversar com a Darleide no grupo já do consórcio. Darleide, esse aqui é seu grupo de consórcio. Quando a sua cliente falar, der um positivo, você vai incluir ela nesse grupo. Na hora que você fechar as suas 6, você faz o seu sorteio, papapá. Eu só peguei e trouxe clareza numa coisa tão simples. Aí ela falou assim, aí eu falei, e você vai oferecer assim, assim, assim. Aí ela falou assim: uai, então tá. É só isso? Era só isso. Então, às vezes, a gente tá vendo tanta dificuldade em algo que é tão simples fazer, que a gente faz todos os dias oferecendo um produto ou outro, né? Mas Olê, isso que eu quero que você veja. Diga, você é Mimi. uma gênia, ou gênio, não sei como é que, não sei nem se tem feminino para gênio. Gente, que coisa, como que você passou isso para mulher do salão? Achei o máximo. Não, mas ela não pode fazer com, Pode, com arrasou. os produtos Sabe, dela no salão? demais. E Hoje sabe tem uma consórcio coisa? de Não, telefone. Qualquer coisa que a gente queira fazer, tem consórcio. aqui, Minha deixa eu te gênia. falar. Minha Ei, gênia. João, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se foi com você, mas se foi você que falou sobre consórcio, que às vezes não conseguia fechar um número X. Então ela criava clientes, entendeu? Ô, pode falar com as meninas. Isso é Gente, importante, gente, porque isso é estratégico demais. Até no sorteio, porque aí você não tem assim a chance de você tomar cano de jeito nenhum. Olha isso, meninas. Vai. já teve vezes, por exemplo, são 6 pessoas, e aí eu tô lá, fechei. A minha meta era fechar 4 grupos de 6 pessoas. No último grupo, eu já tava com muita dificuldade de fechar as 6. E aí eu fechei, para eu fechar, assim, né, as 3, eu fui e criei mais 3 clientes. Criei 3 clientes fictícias e como se diz, eu não adicionei, na verdade, aí com esse grupo de consórcio, viu, meninas? Eu não adicionei contato no grupo, eu não fiz sorteio, foi uma coisa assim, que o grupo, ele é uma ferramenta que nos auxilia, mas se você não quiser criar, não precisa. Por que que eu gosto de criar o grupo? Porque eu coloco no post do meu consórcio pagamento até todo dia 10 do mês, via Pix. E aí uma paga o Pix e quando elas mandam pra mim, no meu pessoal, eu vou e reposto no grupo.
Ou eu vou e falo, manda no grupo, porque uma pagou, movimenta as outras a pagarem. Gente, ali é aquela coisa até mais engraçada. Dia 10 uma paga, aí começa, pô, 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 as outras começam a pagar. Por quê? Começa a movimentar o grupo do consórcio. Aí todo começo de mês eu falo, é, mando o catálogo do mês e falo, esse mês nós temos novidades e promoções e a contemplada do mês é ela. E aí eu marco quem é a contemplada do mês. Mas eu não necessariamente tenho que fazer isso, entendeu? Então, quando eu quis fechar o grupo e eram pessoas que eu não tinha muito vínculo e relacionamento, eu não podia, assim, passar os produtos, porque isso é muito sério, viu, meninas? Para que vocês não tenham prejuízo, passar os produtos já nos 3 primeiros meses, para depois receber. Como eu não conheci, não tinha muito vínculo, mas era uma forma de eu garantir uma venda. E para cliente também era interessante fazer assim, senão ela não ia adquirir os produtos comigo. Então, só depois da terceira parcela paga que eu comecei a fazer a contemplação e a entrega dos produtos. Porque eu garanti nesses 3 primeiros meses o pagamento do valor do investimento do produto. Então, eu podia até não ficar com a En- lucratividade do produto, mas o Então, prejuízo eu também não tive. ela sorteava aquelas clientes fictícias primeiro. Entendeu? Porque dava tempo dela ter segurança de que pelo menos o valor que ela pagou com desconto, né, do produto já tivesse coberto, né, esse valor. Então, assim, eu achei muito interessante também. E eu falei assim, gente, é uma estratégia, sim, né? É garantia e Diga, Lô. segurança. Hoje eu não dou nome de consórcio de Natal. Eu fiz esse post aí porque eu já vou trabalhar o de Natal de julho a dezembro. Mas desde que eu conheci pela primeira vez, desde que eu vi a Carol Pinelli falando do consórcio de Natal, eu nunca mais, porque eu tenho 17 anos de Marquei. Eu já passei da fase de vender fiado ou de correr qualquer risco ou de gastar energia pensando em receber. Eu não contemplo, eu não dou o nome de consórcio de Natal, mas em janeiro eu fechei meu grupo de consórcio. O post é esse porque a cliente escolhe o valor, Como que não você chama, Lu? é o meu consórcio, só que na hora que eu vou oferecer, eu não falo, eu só falo assim, ó, eu não entro em detalhes e eu não minto, mas eu falo assim, Mimi, tô fechando o grupo de consórcio. Você pode escolher o valor da sua cota, como você viu, a gente tem cotas de 50 a 150 reais por mês. Qual que faz mais sentido para você hoje? Aí ela escolhe. Quando ela escolhe, eu falo, Mimi, só que tem uma questão. Eu só consigo te contemplar em junho. Algum problema para você? Só que eu falo isso para todas. Então, agora em junho, eu contemplei todas as participantes do meu consórcio e não interessa a quantidade. Se eu fechei com duas ou se eu fechei com 30, não tem uma contemplada por mês. Isso me dá mais tranquilidade ainda, menos dor de cabeça ainda. Eu só recebo, eu só trabalho com o dinheiro delas durante 6 meses e entrego o produto no final. Entendeu? Top. Perfeita essa ação também, né, Lu? Pode falar, Jaciane. Boa noite, Letícia. Tem algumas perguntas aí no chat. Não sei se você está conseguindo visualizar, mas só te falar o seguinte: eu tenho o meu desafio, sabe qual que é? As clientes. Eu moro numa cidade que eu não sou daqui, né? Mas tem 7 anos que eu tô aqui, já construí uma cartela de clientes, mas as minhas clientes, o perfil delas é comprou, pagou, levou, elas não gostam dessa coisa. E eu pedi a Deus isso, né? Eu pedi clientes de à vista e cartão, né? Vamos dizer assim. Mas elas falam, ai, Jaciane, que sofrimento ficar pagando aquele negócio, eu fico com a cabeça parecendo que eu tô te devendo e tal. Aí eu falo, gente, mas é uma facilitação, nem tudo. Aí eu tô pensando em fazer o consórcio de Natal, mas vou tentar novamente agora em julho, você tá me animando. E o que que eu fiz quando eu fiz, ano passado eu fiz um de 6 meses. Ficou 6 clientes do grupo, duas que entraram, acho que 6 não. Duas, eu sei que duas que entraram, que eu tava com medo, elas mesmas decidiram sair por si só. E eu, né, iria fazer de tudo para elas irem para o final no sorteio, eu garanti pelo menos as 3 primeiras parcelas aí. E aí, uma coisa que eu combinei, que é uma regra do grupo, é que enquanto todas não pagam, não tem o sorteio. Então, elas têm que enviar o comprovante do Pix para quem tem mais insegurança, né? Assim, em relação a isso. Quando eu oriento, por exemplo, eu tenho consultoras que estão assistindo a aula aqui, quando eu oriento sobre consórcio, elas vêm e me perguntam, eu falo, ó, gente,
eu não tenho um domínio com essa experiência, porque as minhas experiências sempre foram muito frustradas. Eu não tive uma experiência boa com consórcio ainda. Esse do ano passado deu certo, porque assim, era a nata da nata, aquelas minhas clientes nata da nata, minhas clientes topíssimas que ficaram. Mas eu falo com elas, tenha segurança em quem você coloca. Porque se você coloca uma pessoa que você nunca vendeu para ela, que tem a possibilidade de dar um calote, você vai ter que jogar ela pro final, né? Então, assim, porque é uma venda programada, vamos dizer assim. Agora, eu coloquei essa condição, que, embora serem as clientes mais tops minhas, que enquanto todas não pagassem, eu não fazia o sorteio. Então, assim, eu nunca tive problema, até teve vez de eu fazer o sorteio antes de todas me enviarem o comprovante, porque eu era muito segura com elas, e sou ainda, são clientes tops minhas. Mas eu tô pensando realmente, meio do ano, para o fim do ano aí, né? Esse semestre agora que a gente vai entrar muito bom. Tô ficando animada de novo. Gostei dessa aula também. É raro, né? A gente ter aula sobre consórcio. Igual você falou, é leve, é fácil. O negócio é a forma como a gente conduz, né? Sim, eu queria até aproveitar a oportunidade e, às vezes, quando eu falei sobre as parcerias comerciais, eu fui atender uma cliente minha que já era cliente de consórcio meu, e ela é dona de um espetinho. E ela falou assim pra mim, Letícia, você consegue vir aqui atender as minhas colaboradoras, as minhas meninas? Só que você tem que chegar mais cedo, porque as meninas começam a trabalhar 6 horas, né? Começa o fluxo lá. Então, o pessoal vai trabalhar à noite. E ela tem muitas funcionárias. Aí ela falou assim, me pediu os produtos que ela queria e ela queria que eu fosse lá fazer um teste de base nas colaboradoras dela e já aproveitar e fazer um momento das meninas, né? E aí foi muito produtivo, eu vendi R$ 2.000 na hora lá. Só que várias queriam comprar alguns produtos, mas não tinham como comprar, né? Já tinham outros compromissos e tal. Aí a minha cliente virou e falou assim: Não, meninas, não preocupa não, ela faz consórcio. Lê, você não tem nenhum grupo de consórcio? Aí eu peguei, gente, eu nunca tinha visto as meninas na vida. Meu relacionamento era com a dona do espetinho. Aí eu peguei e falei assim, na hora, porque muitas queriam comprar, mas não tinha como eu me comprometer ali, porque era cartão e tal. Aí quando ela ofereceu por mim o consórcio, porque ela já era minha cliente de consórcio, como que eu vou falar, não, pra elas eu não faço, porque eu não conheço? Aí eu olhei assim pra ela e falei assim, uai, Patrícia, mas a gente pode fazer um grupo do espetinho. Você não quer participar? E você fica como a responsável do consórcio? Todo mês eu pego. Gente, eu coloquei a dona do espetinho como a responsável do consórcio. Ela não foi ela que deu a ideia? Então eu pus ela no jogo. E aí, gente, entrou 5 meninas dela, porque teve algumas que compraram comigo, que tinham condição que compraram, kit mais 3D e tal. 3 compraram kit mais 3D. E aí, que quiseram na hora e tal. Aí as 5 que não tinham condição entraram. Aí ela, qual que é o valor da parcela? E aí eu joguei lá em cima, eu falei R$ 100. E aí ela se comprometeu a todo mês, porque ela também entrou no consórcio, a pagar os R$ 600 para mim dia 10. Então foi lindo, porque, né, num estabelecimento comercial, como que eu fiz, gente? A foto do post do grupo de consórcio, a logo do espetinho dela, consórcio do espetinho, sabe? Então ela me passava todo dia 10 como proprietária do espetinho, o valor. E aí eu mandava lá no grupo e todo mês eu ia lá. E o que acontecia? Quando eu mandava, meninas, até dia 10 hoje à tarde eu vou ir levar os produtos da fulana. Gente, aí os meninos, e eu comprava de mim perfume, foi maravilhoso. Foram 6 meses onde eu comecei a atender o povo do espetinho, né? Então não só as meninas. Aí as que tinham comprado uma coisa e queria outra, acabava. Eu não podia ir lá muito tarde, porque senão ia começava até a bagunçar. As meninas não queriam atender, queriam ficar lá comigo, vendo os produtos, ao invés de trabalhar. Então, assim, nesses ambientes, estabelecimentos comerciais, também é bom, igual eu falei, né? Pega uma pessoa que você tem relacionamento e vê se ela não se responsabiliza por fazer essa administração. E sabe qual que é o legal, gente? Esse mês, o mês de junho, a contemplada é a Patrícia, a dona do espetinho. Eu vou oferecer para ela o quê? Cadastrar, gente. Ela tem a faca e o queijo na mão. Ela pode comprar os produtos dela com desconto e ainda vender para as funcionárias, né? Presentear as funcionárias com o Mary Kay. Então, assim, sempre quem a gente traz é, uma
facilidade de fazer o nosso negócio acontecer, a gente tem a oportunidade de oferecer a oportunidade Mary. Por quê? Quem está ganhando com tudo isso? É a Letícia. Quem que pode ganhar? A Patrícia, que é né, que está gerenciando aquilo ali. Então, isso é muito legal quando a gente traz para o outro essa facilidade de fazer o negócio acontecer também. A Suelen, Lou, ela até perguntou assim, ó, como eu não entendi como eu administro no Natal. Suelen, você vai ter que ter muita organização financeira, porque no Natal, aquela cliente quer uma cota de R$ 350. Aquela cliente escolheu lá o valor de R$ 900 em produtos. Vai chegar no Natal, você já vai ter trabalhado com esse valor, né? Diante aí que ela vai ter pago agora de junho a dezembro ou de julho a dezembro, e aí você vai ter que entregar essa quantidade em produtos. Então você vai ter que estar consciente de que você tem que fazer um pedido para contemplá-la, mas você, como consultora, você já trabalhou com o dinheiro dela, né? Então você vai ter que se administrar e administrar bem o seu financeiro para que isso não reflita de forma negativa no seu negócio, né? Porque o dinheiro você já recebeu. Você vai ter que passar para ela os produtos. Na verdade, você já multiplicou. Se você foi uma consultora inteligente, você já multiplicou esse dinheiro, porque você já investiu em promoção e já fez esse dinheiro render, né? Então é muito legal por isso. Gente, tem 10 mensagens aqui. Peraí. Meninas, tem alguma pergunta aqui do chat que a gente não respondeu que ficou ainda que vocês querem que a gente responda? A sua xará Letícia aí, que é minha consultora, Letícia Caula, tá perguntando se o sorteio é para as meninas pagarem a primeira parcela. Eu não entendi a pergunta, Lê. Não sei se a... O sorteio. Não tem. É, refaz a pergunta, Lê. Gente, e é tão engraçado que às vezes, sabe o que que falta? Eu vou falar isso porque depois que eu peguei e fiz essa ação simples com a Darleide, ela desenvolveu o consórcio dela e teve uma consultora minha que ela falou assim: ai, Lê, eu não tive muito sucesso no consórcio. Aí eu falei assim: o que que ficou faltando? Ah, não consegui as pessoas. Foi literalmente, eu falei, pedi para ela, me fala como que você tá abordando. E aí você ajustar algumas palavrinhas coisa simples, de que forma que ela está abordando a cliente, e já ir fazer o grupo para ela e já de alguma forma motivar ela a literalmente ir para cima e não desistir. Porque muitas vezes no nosso negócio é isso, a gente tem que estar motivada. Então compartilhe com a sua diretora qual tem sido a sua dificuldade. Às vezes só tá faltando isso, ela pegar na sua mão e falar: não, vem cá, vamos fazer assim. Ou então pede ajuda, porque às vezes nem sempre a gente está sabendo também da sua necessidade, da sua dificuldade, entendeu? Então é importante a gente compartilhar. Ah, então, o sorteio, por exemplo, na verdade eu não faço o sorteio. Ó, eu tenho eu tenho 10 lápis da Etplay na minha pronta entrega e eu comprei na promoção, lógico, né, gente? E aí o que que eu vou falar para minha cliente? Convido ela a participar do consórcio e falo, no pagamento da primeira parcela, você. Por quê? Por que que eu falo no pagamento da primeira parcela você ganha um lápis? Para garantir, ela pagou a primeira parcela, gente, ela não vai pagar, deixar de pagar o restante. Ela pagou os R$ 100, ela não vai deixar de pagar o restante, porque eu só entrego os R$ 700 em produtos, entendeu? O firmado, o que tá combinado tá firmado, entendeu? Então, o lápis é uma forma de captar a cliente a se comprometer ao consórcio. Então, quando ela faz o pagamento da primeira parcela, eu dou um mimo para ela, entendeu? Na verdade, não é mimo, não, eu dou presente, né? Porque eu escolho ali um produto da minha pronta entrega, tá bom? É uma forma de o quê? Ser interessante para as nossas clientes, entendeu? Elas estarem no consórcio. E aí, você pode fazer o quê para
fazer com que elas permaneçam, porque a cada 6 meses igual eu falei, é um novo esforço, não é verdade? Você pode fazer um sorteio de uma necessaire para aquelas que quiserem continuar. Então, você já aproveita aquele grupo, gente, e não deixa aquele grupo se perder, não. Você já tenta dar continuidade. Tem gente que sai e fala assim: nossa, por que que eu não continuei? Porque aí na hora vai precisar dos produtos, não deixa de usar. E aí às vezes fica apertado. Então o consórcio é uma forma dela poupar mesmo, facilitar ela, né, ela manter aí a rotina de cuidados da pele, de maquiagem. Bom, meninas, creio que seja isso. Tem mais alguma pergunta? E quando elas Mas saem, a que gente devolve o valor? Eu não devolvo. Eu não devolvo. Sim. Eu não. Ó, eu vou contar para vocês a minha experiência. Eu já tive uma cliente que ela firmou um compromisso, ela pagou a primeira parcela, aí a partir da segunda ela não pagou mais e vou contar para vocês. Por isso que é engraçada essa questão de grupo. Foi quando eu comecei a fazer sem colocar a pessoa no grupo. E aí ela não estava no grupo, então ela não se o comprometimento dela era comigo. Ela não me respondia, não estava no grupo. Eu entrei em contato com ela sobre o pagamento das próximas parcelas, ela nem me respondeu. Gente, aí eu não entrou em contato comigo, eu também não entrei mais, ficou por isso mesmo. Entendeu? Eu acho que a gente tem que se comprometer com aquilo que a gente fala, né? E ter palavra. Então, ela não me cobrou, eu também não cobrei mais ela, ficou por isso mesmo. Foi assim que aconteceu. Mas foi só uma Tem, vez e né? com uma Tem que única ter cliente. responsabilidade. Sim. Né? E até a Letícia até completou aqui sua xará. É bom deixar as regras explícitas, né, no grupo, né? Então, quando você faz o grupo, vou até pedir, eu tinha mandado isso para Thaís Januzzi, eu dei uma aula para a unidade dela, uma vez falando do, de consórcio, e aí na descrição do grupo, viu, meninas, vai estar lá, consórcio de julho a dezembro, de junho a dezembro, pagamento de 7 parcelas de 100, contemplação, a sua contemplação, a retirada dos produtos é no mês da sua contemplação, você tem acesso às promoções do mês que você é contemplada, então, né, já trazer na descrição do grupo todas as regras, tudo. O pagamento é feito do dia 10 ao dia 15 de cada mês via Pix, o número do seu Pix, tudo lá, tá? Na descrição do grupo você já coloca. É bem legal isso. Essa questão do pagamento ser feito no grupo, movimento grupo, faz com que uma veja e vá fazendo com que as outras façam também. Homem, também é ótimo a gente fechar consórcio com homem, porque é uma forma deles né, irem poupando. Então, oferece para os homens da família, viu, gente? Pro tio, pro pai, pro cunhado, porque muitas vezes eles nem veem você como uma oportunidade de comprar um presente e tal, mas se eles estiverem poupando todo mês um pouquinho, é uma forma deles garantirem aí o presente de todo mundo sem pesar para ninguém. Vai O mandar que para que a nós, Paulinha Lê. quer que manda para ela? Os posts, Paulinha. Gente, os posts, deixa eu contar para vocês. Receber um post com numeração, tem como você entrar no post lá no Instagram e ir na ferramenta de escrita mesmo e fazer a alteração que você precisa, colocando o número do seu Pix, né, o valor da parcela, de qual mês a qual mês. Tem como você já fazer essas alterações. Ah, eu não sei mexer no Canva. Vai lá no Instagram, pelo Instagram mesmo você consegue fazer essas alterações, tá? Do post. Letícia, já aconteceu de eu faltar uma pessoa só? E assim, para eu não ficar com aquelas no prejuízo de querer continuar, o que que eu fiz? Eu continuei com ele, eu mesma, porque eu sempre preciso de produtos para mim, e mesmo que eu não precisasse, eu pego ele que eu pagava ali também R$ 100 sem sentir, e eu pegava de produtos para venda, quando eu não precisava de produto para mim também, e fechava. Sim, né? De uma forma até de você se comprometer com as outras que quiseram, Uhum. né?
O que eu acho, gente, é que a gente não pode se limitar. Acho que nesse negócio, por mais que tenha receita de bolo, a receita é a mesma, mas a Jaciane vai colocar na forma de coração, a Lorena às vezes vai colocar na forma de buraco, cada uma vai colocar na forma que quiser. É a forma que te cabe, entendeu? A outra vai fazer cupcake. A receita do bolo é a mesma, o sabor vai ser o mesmo. No final, o resultado é um bolo gostoso, entendeu? Não deixa de fazer. Arrasou, meu amor! Letícia, como sempre, você arrasa, né? E de uma forma muito especial de consórcio, porque eu tomei gosto, né? De fiquei interessada até mesmo em fazer consórcio depois que eu assisti seu treinamento, que você passa tudo com tanta simplicidade. E igual assim, você fez com que a cabeleireira fizesse um consórcio, pensa. Ainda deu serviço para a dona do espetinho. Então você é maravilhosa, viu? Parabéns, que Deus te abençoe muito. Você enriqueceu muito com as suas dicas, com seus ensinamentos. Você é maravilhosa, né? Uma salva de Obrigada. palmas aí para ler. Arrasou! Parabéns, viu? Um beijo, minha linda. Parabéns, meus amores, por vocês terem participado. Vocês sim, né? Estão lá na frente, com certeza. Beijo, João. Beijo, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Beijos.